Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tive um tempo de tratamento de saúde, infelizmente não pude gravar as nossas devocionais, elas acabaram passando um pouco. Então, como os Salmos é um livro de muita riqueza, de muita coisa maravilhosa, né, e algumas são até mesmo repetitivas, eu vou selecionar alguns salmos para que nós possamos fazer os comentários de maneira a tentar alcançar, né, a tentar avançar um pouco mais rápido, para a gente não ficar muito atrasado na nossa devocional, beleza? Então eu não vou falar sobre todos os salmos, vou falar sobre aqueles que se destacam mais, mesmo porque muitos são repetitivos, muitos falam de questões com relação à restauração de Israel, restauração do pecado, com relação à injustiça, com relação a uma série de coisas. Então, para não se tornar cansativo e repetitivo, eu selecionei alguns aqui para a gente poder fazer o comentário. Eu queria começar então pelo 73, né, um salmo de Asaf. É um salmo muito legal. Ele começa, é o primeiro do terceiro livro de Salmos, que vai do 73 até o 89. E ele enfrenta, o salmista ele fala sobre a injustiça do mundo em relação aos perversos que desfrutam de uma prosperidade enquanto muitos justos sofrem. Especificamente, o Salmo 73, o salmista ele analisa como não é justo, sabe? Ele julga injusto a prosperidade do ímpio, a prosperidade do perverso. E ele fala que Deus é bom com o justo, mas para ele é diferente. A experiência que ele está tendo está sendo diferente. E ele é tomado de uma série de dúvidas, né? Você começa aqui no verso 2, quando ele diz: quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Então isso aqui é um cuidado que eu e você devemos ter em não cobiçar. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas querem satisfazer os seus desejos, as pessoas querem satisfazer as suas necessidades a qualquer custo. Então, elas não buscam em Deus a solução para os seus problemas, elas não buscam em Deus a resposta para as suas inquietações da alma, não. As pessoas buscam muitas vezes satisfação, reconhecimento, notoriedade, e isso obviamente vai colidir diretamente com o anseio da nossa alma, que é o anseio por Deus. Então aqui ele já começa, o salmista, dando um tapão na nossa cara. Se você olhar muito para aquilo que as pessoas estão vivendo, que não tem compromisso com Deus, você vai tropeçar. Você vai tropeçar porque você vai se igualar a eles. E o nosso padrão, segundo o que Jesus disse, se não for em muito superior ao padrão do fariseu, nós certamente não entraremos no reino dos céus. E é interessante porque o salmista está cheio de dúvidas, cheio de confusão. Ele faz um resumo tremendo aqui do verso 4 até o verso 10 sobre a vida do ímpio e fala da relevância, né? Da relevância dessa situação. Ele fala assim: vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Então ele está cheio de dúvida. E ele fala assim: será que foi à toa que eu mantive meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? Todo dia eu enfrento só problemas, a cada manhã eu sou castigado. Então ele traça um paralelo muito difícil, porque ele está olhando o momento, ele está olhando a circunstância, ele está olhando aquela situação, ele está deixando que os desejos, que as emoções, que os sentimentos dele, muitas vezes as frustrações pessoais, elas se sobreponham ao propósito de Deus, a soberania de Deus na vida do justo, né? Mas é legal porque lá na frente, um pouco mais à frente, ele muda o foco dele, né? Ele falou assim: eu tentei compreender porque eles prosperam. Que tarefa difícil! Que tarefa difícil! Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Ou seja, quando ele muda o foco, ele tira o foco dos desejos, tira o foco daquelas coisas que nascem no coração e nos fazem muitas vezes desejar aquilo que as pessoas têm, a vida que elas levam, o sucesso, a inquietação, o anseio. Ele tira o foco disso. Quando ele coloca o foco dele em Deus, né? Deus muda a direção do pensamento dele. Deus muda a forma de ele pensar, a forma de ele enxergar. Ele recebe uma nova percepção da parte de Deus, né? Muitas pessoas fazem essa observação, que é difícil analisar a prosperidade do ímpio, mas acabam cedendo, acabam se envolvendo. Como diz Paulo, né? Não vos conformeis com o mundo, nem com o que nele há.
Tiago fala que a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. E infelizmente as pessoas, a gente percebe muitas pessoas cedendo para viver os prazeres, achando que esses prazeres, que esses desejos que podem ser satisfeitos, podem ser negociados com a graça, podem ser negociados com uma vida com Deus, e não é. O Evangelho é inegociável. O Evangelho não admite nenhuma forma de transposição, não admite nenhuma forma de negociação. Ele é radical. Você tem que morrer para o mundo para nascer. É o paradoxo do reino. Você morre para o mundo para viver no reino de Deus. E você, para viver no reino de Deus, é necessário que você morra para o mundo. Não vamos dizer aqui, ser hipócritas e dizer que nós não vamos desfrutar das coisas boas que Deus vai nos dar, mas nós não podemos de maneira nenhuma nos contaminar com essas coisas. Permitir que elas se sobreponham à verdade do Evangelho, se sobreponham à verdade da nossa vida, o nosso propósito de vida, quem nós somos, o Cristo que habita em cada um de nós. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, quando ele mudou o foco, ele fixou em Deus o foco, ele viu que Deus trata o perverso a longo prazo. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, eu vou cozinhar fulano com pouco fogo. Ele falava, já é falecido, infelizmente. Mas ele dizia assim, eu vou cozinhar o fulano com pouco fogo. Por quê? Porque é assim que Deus trata. Deus tem paciência, Deus dá tempo para arrependimento. Contudo, aqueles que não se arrependem vão receber a repreensão que eles merecem, vão receber o castigo que eles merecem, porque o ímpio é como palha. Infelizmente é como palha, ele será queimado. Entendeu? Então nós temos que tomar. Esse salmo é preciosíssimo para você analisar no mundo, nas privações que nós estamos tendo hoje, né, nas necessidades que nós estamos tendo, porque você vai começar a descobrir que tem muita coisa que você julgava que era necessária e que não é. Que nessa pandemia você descobriu que são coisas que são supérfluas, que você pode abrir mão, que você pode deixar de lado, e existem outras que não, que são realmente necessárias. Então é importantíssimo. Esse salmo aqui traz uma reflexão muito profunda. Eu gostaria que você se aprofundasse nele e que você pudesse desfrutar de tudo isso que ele está falando. O Salmo 74 aqui eu queria falar também, fazer um comentário, porque ele fala da destruição de Jerusalém em 586, né, com imagens bem vívidas, e há um questionamento de uma memória recente e uma súplica de uma atitude do Senhor. Só que aqui o salmista, ele é intrigante. Por quê? Porque ele pega aqui, por exemplo, do verso 18 até o verso 20, e ele coloca o insulto dos ímpios como se fosse uma ofensa a Deus, e por causa desse insulto ele pede a restauração do povo. Tipo assim, olha, nós erramos, mas eles erram mais que nós, então porque eles erram mais que nós, por favor nos restaura. Não é assim que funciona, né? Ele tenta convencer a Deus pela rebeldia do ímpio. É um pensamento, a Bíblia é sensacional, ela é fantástica, ela mostra como que a pessoa pensa aqui num contexto desse aqui. Ou seja, ele precisa, na verdade, de arrependimento, de tratamento do pecado, tratamento do povo. E aqui ele está preocupado, tentando convencer Deus que porque o ímpio é pior do que eles, então eles merecem serem restaurados. Você entendeu? Então, os Salmos é um livro riquíssimo, tem muita gente. Essa aqui é a teoria do culpado, gente. A pessoa vai lá e fala assim para o outro, eu errei não, mas você errou mais que eu. Né? As pessoas jogam a culpa nas outras pessoas. Não, mas eu errei, mas tem um motivo para o meu erro. Eu pequei, mas tem um motivo para o meu pecado. Eu olhei porque a mulher botou uma saia curta. Eu fiz tal coisa porque o fulano me provocou. Eu fui grosso porque o cara pisou no meu pé. É isso aqui que o salmista está fazendo aqui. Ou seja, o outro é pior do que eu. Ao invés de você assumir os seus fracassos pessoais, você joga a culpa no próximo, naquele que é mais próximo de você, onde você pode. É a teoria do Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Né? Então não pode. Esse pensamento aqui é um pensamento diabólico, sabe? Deus registra essas coisas aqui para a gente aprender. Deus faz questão de registrar o pensamento, o Espírito Santo registra isso aqui para a gente analisar e compreender que o que vai nos levar para o inferno, gente, presta atenção, não é o pecado não. Não é o pecado que leva a pessoa para o inferno. O que leva a pessoa para o inferno é a falta de arrependimento. É a falta de você reconhecer, concordar com Deus com relação ao pecado, se arrepender do pecado, se voltar para a cruz de Cristo, reconhecer que
todo aquele sofrimento foi por sua causa, e aí sim, com um coração cheio de arrependimento e entristecimento, você se volta para Deus e promete não praticar mais o pecado. Não você colocar a culpa no outro. Entendeu? Isso aqui é um equívoco. Então, olha, muito precioso também, vale a pena você refletir, né? O Salmo 75 aqui, eu também anotei aqui, também um salmo muito legal. Deixa eu pegar aqui. Aqui está aqui. Salmo 75. Ele é um hino de ação de graças. Esse salmo é um hino de ação de graças, com mensagens diretas de Deus que dão garantia de justiça, e ele repreende os arrogantes. O Senhor repreende. Olha só o que ele diz aqui no verso 4. Advertir os orgulhosos, parem de contar vantagem. Isso é um problema. As pessoas hoje, por que as pessoas fazem as coisas? Porque você olha no Facebook hoje, o que você mais vê é autopropaganda, é autopromoção. As pessoas querendo se aparecer cada vez mais, não dão glória a Deus, não dão o devido valor a Deus, né? Então as pessoas contam vantagens, contam até o pecado como se fosse uma vantagem. Porque eu falei tal coisa para o fulano, porque eu disse tal coisa para ciclano, quando na verdade nosso coração devia ser um coração humilde, um coração que está quebrantado, que está chorando por causa do pecado, um coração que é manso, que não deixa com que a injustiça folgue com os nossos pensamentos, com as nossas intenções. E Deus dá aqui uma advertência muito séria. Não contem vantagens, não levantem os punhos. Não levantem os punhos contra o céu e nem falem com tamanha arrogância. As pessoas hoje, infelizmente, elas se comportam de uma maneira muitas vezes arrogante na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Não reconhecem os seus erros, não reconhecem as suas falhas, não reconhecem os seus fracassos, e o retorno disso é arrogância, é acusação, é falar aquilo que não se deve falar. E aí você vai cair justamente na senda que o salmista está falando aqui. Ninguém na terra de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente é Deus quem julga, e Ele decide quem levantará e quem cairá. Infelizmente as pessoas estão se exaltando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a Bíblia nos ensina que você tem que estar pronto a ouvir e tardio sempre em falar. Você deve sempre refletir em tudo aquilo que você fala, porque a palavra tem poder. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que pensar muito bem nas suas ações, refletir bem naquilo que está acontecendo, o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos, no seu emprego, tudo que envolve a sua vida de uma maneira geral, você tem que estar observando para que você não caia nessa senda de orgulho da humanidade, nessa senda das pessoas agirem de uma forma como se Deus fosse uma muleta, como se Deus fosse alguém que estivesse ali pronto para atendê-los nas suas necessidades, atendê-los nos seus desejos, atendê-los nas coisas que eles acham que é necessário, e Deus não está aí para isso. Se Ele fizer, é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e Ele não precisa fazer absolutamente nada, porque o maior presente que o homem recebeu foi a graça. O resto que vem é misericórdia. Então, olha, é um salmo tremendo, de reflexão profunda do momento que nós estamos vivendo, para que a gente não se torne soberbo, orgulhoso, achando que muitas vezes, porque tem muita gente passando necessidade e a gente está desfrutando de alguma bondade de Deus, achar que nós somos melhores que as outras pessoas. Não, nós temos que olhar as pessoas com misericórdia, nós temos que repartir aquilo que nós temos, nós temos que ser cristãos de verdade. A verdade é essa, cristão de verdade. Salmo 77 aqui, vou comentar o Salmo 77, também achei muito legal. Ele lamenta porque o salmista acha que Deus se afastou dele. Então ele reflete a sua situação e tenta encontrar esperança nas coisas que aconteceram no passado. E aqui me chamou a atenção no verso 2, quando ele fala assim: eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma se recusou a ser consolada. Então você percebe aqui que o salmista ele tem uma grande dificuldade de lidar com aquele momento de crise que ele está enfrentando, sabe? Ele compreende que ele teve um relacionamento com Deus lá no princípio, um relacionamento maravilhoso, um relacionamento muito poderoso, que lhe dava certeza do compromisso que Deus tinha com ele, porém ele está cheio de dúvida, ele está cheio de ressentimento, ele tem problema de lidar com a crise. Ele fala assim: eu lembro-me do começo, lembro-me de Deus, e começa a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir,
Estou tão desesperado que nem sequer consigo falar. Aí no verso 6 ele fez assim: à noite me lembro das canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Ele tem memórias agradáveis do passado. Ele se lembra das coisas que aconteceram no passado. Só que ele não consegue ir além do presente momento que ele está vivendo. Ele está frustrado, ele está magoado, está ressentido. E hoje muitas pessoas, por conta de uma enfermidade, por conta da perda de um emprego, por conta muitas vezes de uma necessidade que está passando, sabe, de um problema que ainda nem começou a enfrentar, já está ansioso, já está aflito, já está angustiado e não está conseguindo lidar com essa situação. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que trazer à memória as coisas boas que Deus fez. Salutar, encher a tua mente de coisas que são produtivas, encher a tua mente de pensamentos de Deus, né? Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, e é uma realidade, nós temos que ter os pensamentos de Cristo, tudo tem que passar por Cristo na nossa vida, e você não pode permitir que essas lembranças do passado, elas não influenciem você diretamente no seu presente. Porque o momento que você está vivendo não é diferente do momento que muitos outros cristãos estão vivendo na terra toda, não. Pedro fala isso. E Paulo também fala. Olha, não se assuste. O que você está vivendo não é diferente do que outros cristãos estão vivendo na terra, não. É tudo a mesma coisa. Mas esse momento, essa tribulação momentânea, ela em nada se compara com o peso da glória que está reservado para você, na vitória que está em Cristo, reservada para a sua vida. Então aqui o salmista, ele ficou preso, ele tinha as lembranças, né? É como o Salmo: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus favores. Mas não é só não se esquecer, colocar isso em prática, lembrar que Deus é sempre bom. Que Deus é sempre bom, Deus está sempre pronto a nos abençoar, Deus está sempre pronto a nos ajudar, a estender a mão. Ele é o seguro presente, Ele é a fortaleza no momento que nós precisamos, Ele está instantaneamente do nosso lado, Ele está sempre pronto a nos atender, nos ajudar, mas não do jeito que a gente quer, do jeito que é necessário para que eu e você amadureça e possamos dar fruto no seu reino, porque o objetivo de Deus não é a nossa felicidade aqui nessa terra. Muito embora nós vamos ter muitos momentos de felicidade nessa terra, o objetivo de Deus é nos levar para o céu. É nos levar para a sua presença, para a eternidade, para a sua glória, para nós ficarmos junto com Ele. Amém? Aqui ó, eu quero comentar agora o último aqui, o Salmo 79. Eu quero falar sobre o Salmo 79. É um lamento, mais uma vez, de Jerusalém, né? E aqui o salmista, ele pede perdão e pede livramento. É a mesma coisa daquilo que eu tinha comentado lá. Ele começa a falar dos pecados, ele começa a falar das nações, dos erros, dos equívocos e tal, das coisas que aconteceram, e aí no verso 9 ele fala assim: ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa dos nossos pecados, pela honra do teu nome. Ele se remete ao pecado dos seus antepassados, depois dos pecados dele. Presta atenção, sabe, o acúmulo do pecado que foi cometido por todas as gerações de Israel, de Judá, levaram à destruição de Jerusalém, levaram ao exílio, tá? Mas o povo também, ele pereceu em decorrência dos seus próprios pecados na época aqui do escritor aqui, que é o Asaf, na época, o próprio povo teve consequências do pecado. Jeremias 31:30 fala isso, Ezequiel 18:20 também fala. Então o povo ali não está perecendo por causa do pecado do passado, estavam perecendo por causa do pecado presente. E esse pecado tem que ser tratado. É a mesma coisa, tem muita gente que acha que está acontecendo alguma tribulação, uma enfermidade, um problema, alguma coisa. Foi um pecado que eu cometi no passado, esquece. Você já pediu perdão para Deus? Encerrou o assunto. Você pediu perdão, se arrependeu, não repetiu mais o pecado, não se voltou mais as costas para Deus, está olhando para Deus, está buscando a presença de Deus, então esquece. O perdão e a graça já te alcançou. O perdão e a graça já se faz presente na sua vida. Então muitas vezes nossa vida é uma vida de sofrimento. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui só vai trazer coisa ruim. O pecado, infelizmente, inundou essas enfermidades, essas pragas, tudo que acontece é consequência do pecado, da entrada do pecado nesse mundo. Então nós iremos passar por dificuldades. Agora não é porque passamos por dificuldade e começar a ir toda hora se lamentando como salmista: perdoa. Não, para. Pediu perdão, espera, tenha paciência. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já imaginou Jesus? Foi para a cruz, Jesus passou pelo Calvário, foi para a cruz,
enfrentou a morte. Olha só, nosso destino é esse, irmãos. Nosso destino é passar por estas coisas vitoriosamente na presença de Cristo. Então o salmista aqui, ele tem uma coisa boa, ele trata a questão, ele pede perdão pelos seus pecados, ele pede o livramento divino com relação ao que estava acontecendo, pede a restauração do povo, a restauração completa. Isso nós também podemos orar e pedir, né? Lógico, eu estive internado, estive hospitalizado, estive internado, eu pedi para Deus me curar, para Deus me restaurar. É um pedido natural, é uma coisa natural. Agora não vou ficar pensando, será que eu estou assim porque eu pequei? Porque eu fiz... Não. A graça me alcançou. Eu não devo nada para ninguém, a não ser para Cristo. A minha vida pertence a Cristo. A sua vida pertence a Cristo. Você é só devedor do amor de Deus. Mais nada. Você não deve mais nada para ninguém, a não ser o amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, para todos aqueles quantos Deus colocar na tua presença. Amém? Então eu quero terminar essa reflexão aqui do Salmo 79. E se assim o Senhor permitir, amanhã nós iremos gravar outro vídeo e estaremos falando de outros salmos, para ver se a gente consegue avançar um pouco mais rápido até, para a gente poder colocar em dia nosso devocional. Beleza? Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, acione ali as notificações, divulgue na rede, para sua rede social, para seus amigos, colegas, divulgue para todo mundo. Vamos inundar a rede com o Evangelho do Reino de Deus, vamos abençoar as pessoas, fortalecer a fé de cada um para enfrentar essas dificuldades que nós estamos passando. Porque na palavra de Deus nós encontramos a força necessária para vencer toda a tribulação. Amém? Deus abençoe sua vida e que você tenha um resto de segunda-feira maravilhoso. Amém? Tchau!